Olá a vocês! Antes de tudo, queria dizer que o vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, futebol do mundo inteiro em tempo real com qualidade. Se você não conhece ainda, baixa aqui pelo link na descrição que vocês me ajudam e continuam ajudando essa parceria porque eles estão sempre por perto. Eu vou falar sobre um tema que gerou um pouco de polêmica do final de semana pra cá, porque o Verón entrou em campo e resolveu a partida para o Palmeiras. A torcida estava bem ansiosa pela volta dele. Talvez não seja de conhecimento no cenário brasileiro o tamanho da qualidade dele, mas boa parte da torcida palmeirense já sabe. Só que quando acabou, algumas pessoas tiveram a coragem de falar que toda essa questão dos jovens tomando a frente do Palmeiras em 2020, resolvendo as partidas, isso já aconteceu no Campeonato Paulista, é mérito do Luxemburgo. E eu falei, não é possível que a gente tá escutando isso, ainda mais porque todo mundo tá cobrando muito do coletivo do Palmeiras e realmente apontando o Luxemburgo como grande culpado. E aí veio essa nova defesa em relação a ele, que não faz o menor sentido, e eu queria dizer alguns pontos. Porque utilizar a base em 2020 no Palmeiras foi uma questão de necessidade e não de escolha. Não é que o Luxemburgo chegou lá, olhou pra base e falou, olha que base vitoriosa, quantos jogadores talentosos, quero usar um por um. Não foi isso. A primeira coisa é, qualquer treinador que chegasse no Palmeiras já sabia que teria que utilizar a base, porque não teria dinheiro para contratação e tem uma questão financeira ali. O Palmeiras tem dívidas, perdeu muito em questão de receita por causa da pandemia, bilheteria, avante. Precisa vender esses meninos, precisa gerar dinheiro aí pro caixa. Qual é a solução? Bota a molecada. E aí nessa questão de necessidade entra o fato dos titulares, jogadores com nome, não estarem respondendo. Quando você coloca a molecada não sente, responde e te garante a vitória ou minimamente o que você precisa, no caso do Palmeiras alguns empates, você não tem o que fazer. Como você tira um jogador que tá rendendo, um jogador talentoso de dentro de campo? Então colocar isso na conta do Luxemburgo é um absurdo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu tava nessa discussão com um amigo meu, ele falou assim, olha, Gabriel Menino é ótimo, Patrick de Paula é ótimo, mas o Verón é o melhor jogador de 2002 do mundo inteiro. Nascido em 2002, do mundo inteiro. Aí eu falei, nossa, no cenário brasileiro, eu concordo. Tem bons jogadores, filhos do Penta, mas acho que o Verón está à frente. Quando a gente olha pro cenário mundial, tem o Ansu Fati, que já joga no Barcelona. E aí eu deixo esse questionamento aí pra vocês. Talvez hoje o Ansu Fati seja melhor, mas em relação ao potencial, eu acho que o Verón pode um pouco mais. E o ano do Palmeiras, até então, evidencia como, no cenário brasileiro, a gente só recorre à base, não todos os clubes, mas a maior parte dos clubes, quando existe uma necessidade, um desespero. A prova disso é o pouco uso do Palmeiras. Porque se você pegar de 2015 a 2019, entre os 22 clubes, o Palmeiras só utilizou a base mais do que o Ceará. O Ceará foi o que menos utilizou. E se você pegar separadamente 2017 e 2019, 2 anos em que o Palmeiras não ganhou título, coincidentemente ou não, também são os anos em que o Palmeiras utilizou menos a base dentro deste período. E aí é importante também questionar a transição da base para o profissional. O Palmeiras utiliza pouco, empresta muito, queima jogador porque você acaba colocando apenas quando precisa resolver e não necessariamente um jovem se adapta tão rapidamente assim, responde tão rápido como os deste ano estão respondendo. Vende barato, com poucos jogos e tem pouco retorno esportivo. Ou seja, o que você tem de bom para a base que é ou ter muito retorno esportivo ou ganhar muito dinheiro, você não faz nenhuma das duas coisas. O que ao meu ver é uma burrice. Tendo uma base tão vitoriosa, você tem a oportunidade tanto no estadual quanto o brasileiro, que é um campeonato longo, e mesclando jogadores jovens com o seu elenco experiente, fazendo essa adaptação, podendo render um fruto muito bom pro clube, tanto em caixa como em desempenho. Só que isso bate de frente com a postura do Palmeiras nos últimos anos, que é de um clube comprador, e que todo ano tinha um elenco muito cheio, não conseguindo dar a rodagem aí pros mais jovens. O que é um problema, porque além disso, contrata jogadores de capacidade questionável, por valores altos, sendo que algumas vezes era só olhar para o seu quintal. Todo esse cenário nos leva para o caso Verón, um jogador que felizmente, para a sorte do Palmeiras, estourou muito cedo. Porque hoje a Europa vem e até os 21 anos eles pagam valores astronômicos nos jogadores, porque eles conseguem desenvolver, às vezes emprestar, e depois disso o jogador rende ali no clube e revende por um valor absurdo. Mas
Por ser muito novo, o Palmeiras ainda consegue segurar minimamente. Acredito, talvez, que por uns 2 anos. Acho que na próxima janela as propostas já chegam, principalmente se ele for a cara do Palmeiras nesse brasileiro. E você consegue traçar um mínimo plano de carreira ali, pra ele ganhar 1, 2 títulos com o clube, dar um salário alto, perto do teto salarial, uma camisa de expressão, talvez a camisa 7 pro Verón, e deixa o menino brilhar. Até porque você não vai segurar o seu jogador até quase acabar o seu contrato, porque aí realmente o clube formador, no caso o Palmeiras, perde muito valor ali na venda, porque o contrato já vai estar acabando e o jogador vai querer sair de qualquer forma. Então, corretamente, assim que ele fez 18 anos, no dia do aniversário dele, o Palmeiras ofereceu um novo contrato até 2025, 60 milhões de euros de multa e 60% do jogador. E aí, só para comparação, o Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus por 32 milhões de euros, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros e o Santos vendeu o Rodrigo por 45 milhões de euros também. Não existe vender o Verón por menos do que isso. E hoje, para quem não conhece muito das características do Verón, é muito importante destacar que a idade dele, ele nunca conseguiu jogar no mesmo nível que os jogadores da idade dele. Sempre teve que ser levado acima, porque senão não tinha como. Era muito craque. Muitas vezes o que se espera de um ponta brasileiro, né, quando você pensa em Neymar, Denilson, é aquele cara que para a bola, que dribla no 1 contra 1 e que é um absurdo, cai pra cima, rabisca. O Verón, talvez ele tenha uma característica mais próxima do que apresenta o futebol do Mbappé, por exemplo. Ele tem uma força física muito boa e ele é muito rápido. Se ele recebe essa bola na corrida e ele dribla e ele passa, ninguém mais pega. Essa bola vai pro gol. Tanto que na conversa com meu amigo que me fez planejar esse vídeo aqui, ele fala, não existe um treinador não escalar o Verón. Não é uma opção. Porque ele é muito mais perto de se tornar um craque no caminho de um Neymar, de que a gente pode olhar e falar, é um craque brasileiro, do que pro Gabriel Jesus, que é um ótimo jogador. São coisas diferentes. Então, quem ainda não conhece o Verón jogando, preste um pouco de atenção. Olhe ele como titular e entenda a capacidade que ele tem de mudar um jogo sozinho, como ele já fez agora. Alguns pontos que eu queria falar sobre base é que para ser um time formador, tem um certificado da CBF, tem A e B. O Palmeiras é A porque segue à risca tudo que a lei exige, que considera essa parte social, de você não só desenvolver o seu jogador esportivamente, mas socialmente. Só que isso tem custo, e o custo não é baixo. Então quando você olha e vai buscar contratações que não fazem sentido, lembra o quanto o clube está gastando para formar um jogador em todos os aspectos. E mais do que isso, não só pelo retorno esportivo ou financeiro, mas a questão da mentalidade do clube. Se você alinha o seu profissional com a sua base, essa transição ela é muito mais simples e você já forma jogadores visando a sua metodologia de jogo, o que você quer apresentar dentro de campo e essa adaptação facilitada, algo que alguns times da Europa fazem absurdamente. Sobre vantagens financeiras da base, queria primeiro falar sobre indenização por formação. Como funciona? O clube que compra um jogador seu até os 23 anos, ele tem que te pagar o que ele teria gastado para formar esse jogador. Então, tudo que você investiu ali, quanto teria sido esse custo, por exemplo, no Benfica? Se o Benfica comprasse o Patrick de Paula, quanto o Benfica teria investido no desenvolvimento dele? Esse dinheiro vai para o clube formador. E a segunda coisa é o mecanismo de solidariedade, que foi o que a FIFA criou, que é assim, você vendeu o seu jogador, você é o formador dele. Nas vendas futuras, então o Gabriel Jesus pode sair e ser vendido aí várias vezes. Em cada venda, o Palmeiras vai lucrar até 5% do valor. Então a formação de um atleta ela tem importância não só para o clube naquele momento, em relação à parte esportiva, em relação à Liga Nacional, à seleção, mas também no futuro. Só que a questão, assim, como a gente segura esses jogadores no Brasil, né? Não segura mais, esquece, isso é ilusão. Foi o que eu falei, o Verón, eu imagino o Palmeiras conseguindo segurar por 2 anos no máximo, mas só. Porque hoje, qual vantagem ele vê aqui? Dinheiro, a gente não consegue competir. Porque eu posso dar o teto salarial pro Verón, que se um clube europeu chegar e oferecer a mesma coisa em euro, já foi embora. Mas também pela questão de seleção. Quantos atletas que jogam no cenário brasileiro rendendo bem são convocados pelo Tite? Olha o Dudu, que durante tantos anos foi tão regular, o melhor, todo ano era bola de ouro, né? E ganhando absurdamente os jogos, carregando muitas vezes o Palmeiras nas costas e não era convocado. Então, essa questão também é importante pro jogador. Por visibilidade? Por que visibilidade se o treinador da seleção brasileira só olha pra Europa? Vou pra Europa também. Então, são várias questões que envolvem isso. Mas hoje, o que é importante é olhar
como a base pode ser utilizada e render bons frutos. A preocupação do Palmeiras tem que ser em como segurar o Verón pela quantidade de tempo que der, fazendo com que pelo menos ele ganhe alguns títulos aqui dentro e crie essa relação emocional com a torcida. É isso, queria saber a opinião de vocês sobre a utilização de base, sobre o Verón, principalmente sobre a questão de ser o melhor jogador nascido do Penta. É isso, um beijo, até o próximo vídeo.